Olá pessoal, hoje trago ao canal um aparelho que transforma qualquer televisão numa Smart TV com Google TV. E vou-vos falar deste Omatix Dongle G 4K, que como vocês podem ver é um aparelho bastante pequeno, mas bastante potente e aqui com umas características que eu acho que são bastante também interessantes, tendo em conta o que dá para fazer com ele. Para começar, quem não conhece este tipo de aparelhos, isto basicamente é um aparelho que vocês ligam à vossa televisão por HDMI, ligam à energia por micro USB. Dependendo das televisões, podem ligar diretamente a um USB da televisão ou então ligam ao transformador que já vem incluído neste aparelho. Mudam para a fonte HDMI do aparelho e tem uma Smart TV com sistema operativo Android TV. Ou seja, isto tem Google TV, mas por trás é o Android TV 11. Isso significa que todas as aplicações de stream que, por exemplo, não funcionam na vossa televisão, se existirem para Google TV, vocês vão conseguir instalar e vão configurar. Depois, a vantagem também que existe, para quem não conhece este tipo de aparelhos, é que vocês podem configurar aqui as aplicações todas. Estamos a falar, por exemplo, Netflix, Disney Plus, por aí adiante. Podem configurar tudo aqui e depois, se forem de férias, se mudarem de televisão, ligam isto numa televisão nova e têm logo as aplicações todas prontas para funcionar. Portanto, a mais-valia é mesmo essa, é a portabilidade e a facilidade de instalação e de utilização. Isto, claro, traz um comando que vocês podem utilizar. É compatível também com HDMI SEC. Para quem não conhece isto, para não estar a entrar em muitos detalhes, significa que vocês, por exemplo, podem usar o comando da televisão para comandar o aparelho e as aplicações que correm nisto são muito preparadas para utilizarem tudo com o comando. Como podem ver, isto é uma coisa muito prática, especialmente para quem tem uma Smart TV que já está desatualizada e que já não dá para instalar as aplicações mais tradicionais. Com isto vai conseguir. Agora vamos falar um bocado das especificações técnicas e de algumas coisas que eu acho que diferenciam comparativamente com outros aparelhos deste género. Para começar, isto então, como eu estava a dizer, tem Google TV baseado em Android TV 11, temos 2 GB de RAM e 8 GB de espaço interno, que é mais que suficiente para nós utilizarmos em serviços de stream. Em qualquer tipo de aplicação deste género, 2 GB de RAM é mais que suficiente e em relação aos 8 GB de espaço interno, só podem usar cerca de 5 a 6 GB e significa que se for para instalar aplicações de stream, vocês podem instalar uma mão cheia delas e ficam com cerca de 1, 2 GB livres. Agora, claro que se quiserem usar isto para instalar jogos, convém depois ligarem uma pen através de um hub e já conseguem ter mais espaço e conseguem expandir o espaço interno. Em relação ao resto das características, tem um processador AMLogic quad-core, depois tem dual band AC, portanto podemos ligar isto por Wi-Fi, e além disso tem uma porta Type-C, que serve, por exemplo, para ligarem um hub por Type-C e assim conseguem expandir com portas USB, por exemplo, para poderem ligar outros periféricos. A meu ver, é bastante interessante termos a porta micro USB só para alimentar o aparelho e termos a porta Type-C para, se quisermos ligar aqui algum hub, podemos ligar sem nenhum problema. E além disso, a mais-valia que eu vejo neste aparelho, por exemplo, comparativamente com o Chromecast, é que tem uma porta RJ45. Isto significa que se perto da televisão onde vocês vão ligar este aparelho tiverem cabo da Ethernet, vão poder ligar cabo para ter uma ligação mais estável. É claro que é uma Fast Ethernet, ou seja, a velocidade máxima que vocês vão conseguir por Ethernet são 100 megabits por segundo. E eu, por exemplo, testei isto e por Wi-Fi consigo 200 megabits por segundo. Portanto, dependendo, claro, do vosso Wi-Fi, pode não chegar muito bem à televisão. Se tiverem depois lá um cabo, podem ligar diretamente. Apesar de ser um aparelho bastante pequeno, até dá-nos aqui algumas possibilidades para ligarmos coisas que não é tão fácil ligarmos noutros aparelhos de outro género. Por exemplo, o Chromecast 4K tem também uma porta Type-C. No entanto, nesse caso vocês têm que arranjar um hub que seja alimentado para podermos alimentar o hub e podermos alimentar o Chromecast 4K. Neste caso, pode ser um hub totalmente normal, Type-C, em que vocês ligam aqui os aparelhos e não precisam de fazer nada, porque o micro USB é o sítio onde vai então carregar. E só para vocês terem uma ideia, em termos de suporte, este aparelho consegue produzir 4K a 60 fps, independentemente de ser H264, H265, 10 bit, portanto nesse aspecto não tem nenhum problema. Em relação ao áudio, ele não faz a descodificação do Dolby Atmos, mas faz a passagem de Dolby Atmos se vocês tiverem um sistema de som, suporte isso. Apesar de ele não ter o Dolby Atmos em termos de descodificação, consegue fazer a passagem de som. Em relação à descodificação, consegue fazer a descodificação de Dolby Audio. Em relação também ao tipo de imagem, ele não tem o Dolby Vision, só tem HDR. Poderá ser aqui uma desvantagem se compararmos isto com um Chromecast 4K, que acabaria por ser o aparelho mais semelhante em termos de comparação. Em relação à utilização, em relação à fluidez, não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Eu consegui instalar todas as aplicações de stream que são mais conhecidas e também consegui instalar os serviços que são mais habituais de utilizarmos em Portugal. Estamos a falar, por exemplo, da Mel, da NOS, da Vodafone TV, as aplicações deles. Também consegui instalar a RTP Play, o Opto. Ou seja, em relação a isto, para vocês instalarem as aplicações mais conhecidas, vocês vão encontrar na loja e não vão ter nenhum problema. Mesmo assim,
Se vocês quiserem instalar alguma aplicação que não aparece na loja, também é possível instalar o APK, e eu já mostrei vários métodos noutros aparelhos. Em relação a este aparelho, a forma de instalar é exatamente a mesma coisa. Podem ver, temos aqui um aparelho que para todos os efeitos é um aparelho muito portátil, muito pequeno, mas mesmo assim é bastante potente e vai servir perfeitamente para vocês instalarem aqui serviços de stream, até por exemplo para utilizarem isto como uma consola de emulação com RetroArch, eu experimentei e funciona, até para utilizarem com aplicações de cloud gaming, por exemplo, também não será assim grande problema. Ou seja, eu fiquei a gostar bastante deste aparelho, é um aparelho que eu recomendo sem nenhum problema. Vamos aqui aos aspectos mais negativos. Estamos a falar de um aparelho minúsculo que custa cerca de 80€. É um bocado mais caro que o Chromecast 4K. Aqui o que vocês têm que ver é se ter a porta Type-C e se ter a ligação Ethernet pode ser justificativa para vocês não irem, por exemplo, para um Chromecast 4K. Se vocês, por exemplo, precisam ligar a Ethernet, têm que fazer aqui a conta de quanto é que custa o Chromecast, quanto é que custa o hub e ver se não fica mais ou menos ao mesmo preço. Portanto, tirando a questão do preço, o que é que nós temos aqui que, em termos de alguns aparelhos que eu já vi, que este não faz? Como ainda só temos o Android TV One, ainda não faz o Auto Frame Rate Switch. Isto significa que é, quando vocês estão a ver um filme de 24 FPS, não vos muda a televisão automaticamente para 24 Hz para ficarem com uma imagem mais fluida. Isto, claro que a televisão tem que também ter esta capacidade de fazer a mudança, mas praticamente todas as televisões hoje em dia fazem isso. Aqui neste caso vocês têm que fazer essa mudança manual. Se notarem que estão a ver um filme ou uma série que não está nos hertz nativos da televisão, têm que mudar manualmente no aparelho para os hertz, para ele fazer a passagem na televisão e ficarem com um vídeo mais fluido. Mas eu diria que para a maior parte das pessoas isto não é significativo, porque a maior parte das boxes também não faz e ninguém repara. É sempre bom vermos que começam a aparecer cada vez mais marcas que adotam termos aqui um sistema operativo certificado e garantem que tenha tudo em condições e tudo a funcionar perfeitamente. Já antes de acabar o vídeo, que eu estava a esquecer, outra coisa que também conseguimos fazer aqui é fazer o cast do nosso smartphone para a televisão através do aparelho, ou seja, podemos passar a imagem do nosso smartphone facilmente para o aparelho. Mas isso é o que todos os aparelhos com Android TV ou Google TV já fazem, portanto é só mais uma referência para vocês terem em conta. Com este aparelho vocês ficam com um aparelho bastante portátil, bastante potente. Temos sempre que pesar o preço, porque existem aparelhos mais baratos, mas não existem aparelhos, pelo menos deste género, que tenham já aqui a possibilidade de ligar RJ45. Portanto, é uma questão agora de verem aqui as mais-valias. Em relação ao comando, que eu também costumo referir, é um comando que funciona por Bluetooth, tem algumas funcionalidades de infravermelhos para controlar a vossa televisão. É possível depois configurar isso, por exemplo, para ligar e desligar a televisão, para aumentar e diminuir o volume. Em relação ao comando, não é retroiluminado, podia ser aqui uma mais-valia. Tem atalhos para algumas aplicações pré-definidas e tem aqui um aspecto que eu acho que é interessante a marca já adotar, é que tem sempre um botão em que vocês podem configurar para abrir a vossa aplicação favorita. Mas pronto, só lá está assim tudo dito em relação a este aparelho. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Eu vou deixar aqui o link para o outro aparelho da Homatics que eu testei, que tinha 4 GB de RAM e 32 GB de espaço interno. Claro, também custa o dobro deste, mas se vocês estiverem à procura de um aparelho com mais RAM e com mais espaço interno, poderá ser a solução para vocês. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.